A Galinha dos Ovos de Ouro, parte 2. Olá! Vamos retomar o desafio deixado no vídeo anterior? Lembram aquela pergunta? Quantos ovos a galinha botou? Então, se você pensou em 30 ovos, você acertou! Parabéns! Agora, nós professoras do 5º ano temos uma pergunta. Será que é possível aprender matemática com essa história? Sim, é possível. Então acompanhe com atenção as explicações nos próximos vídeos. Crianças, dá só uma olhada na quantidade de ovos de ouro que a professora tem. Que beleza, né? Muito bem, vocês conseguiram contar quantos tinha? Nós temos dois jeitos para fazer. Nós podemos contar assim, de um em um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, contando as carreirinhas. Mas vocês lembram de uma outra conta que nós fazíamos? A operação de multiplicação. Por quê? Porque se vocês observarem, nós temos várias colunas com a mesma quantidade de ovos. Nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4, 5 colunas. Em cada uma delas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. Então, 5 colunas com 6 ovos dá 5 vezes o número 6. Então, 5 vezes o 6, vamos contar? 6 mais 6, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ovos. Se nós for contando 5, 10, 15, 20, 25, 30. De 5 em 5 também. Mas será que eu vou pegar todos esses ovos só para mim? Eu acho que eu tenho um coração não tão ambicioso como aquele da nossa história. Eu vou dividir com a minha família. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a metade para mim e a metade eu vou dar para a minha família. Como que nós vamos dividir na metade? Como será que eu faço para dividir na metade? Vamos pensar. Se eu tenho 6 ovos aqui, qual que é a metade de 6? São 3, né? Então, se eu dividir a minha bandeja de ovos com 30 ovos, olha lá, vou dividir na metade. Esse tanto para cá vai ficar para minha família. E esse aqui vai ficar para mim. Olha que beleza! Vai ficar todo mundo bem. Só que chegou mais gente e meus amigos, e eu fiquei pensando assim, poxa, será que eles também merecem um pouquinho? Então eu resolvi dividir diferente. Não vou mais dividir em 2. Eu vou dividir em 3 partes. Uma parte para mim, uma parte para a minha família e uma parte para os meus amigos. Olha lá, cada um ficou com uma parte. Será que todos eles ficaram com a mesma quantidade? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui ficou com 10. Essa é a minha parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta é a segunda parte que é da minha família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquela é a terceira parte que ficou com os meus amigos. Pois é, mas e se chegar mais gente? Como que nós vamos fazer? Ah, já sei. Então eu vou dividir entre eu, minha família, meus amigos, meus alunos, que são lindos. Quem mais? Ah, eu vou dar um pouco e o outro tanto eu vou deixar de reserva. Em quantas partes eu vou dividir? Em 6 partes. Então, dá só uma olhada aqui. Todos eles têm que ficar com a mesma parte, mesmo tanto. Então, eu dividi aqui, dividi aqui, vou dividir novamente, mais uma vez. E a última parte. Que tal, hein? Vocês também vão receber uma parte. Será que todos eles ficaram com o mesmo tanto? Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles ficaram com 5. Muito bem, crianças. Vocês viram que a professora tinha 30 ovos e eu dividi esses ovos em 6 partes. E aí, nós descobrimos que cada uma dessas partes ficou com 5 ovos em cada uma. É assim que eu faço a minha divisão. Isso é um jeito da gente escrever divisão. Mas tem um outro jeito também bem legal. Querem ver? Você já conhece os sinais de divisão que eu falei para vocês, que era esse tracinho com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, certo? Esse é um sinal de divisão. Nós aprendemos também que a divisão pode ser apresentada principalmente lá no computador, lá no teclado, com esses 2 pontinhos. Vocês viram também que a chave é um símbolo da divisão. Nós fizemos uma divisão aqui, não fizemos? Então, eu vou apresentar um outro símbolo de divisão. Esse traço, olha só, esse traço significa divisão. Divisão por quantas? Quantas partes nós dividimos cada uma dessas aqui? Nós dividimos em 6 pedaços. Então, eu vou escrever aqui embaixo desse traço os 6. Mas qual que era a minha parte? Minha parte era essa daqui, não era? Essa daqui, uma parte era minha. Qual que é a parte de vocês? Todas elas? 5 partes? Não, né? Uma parte só. Então, essa parte aqui é da professora é essa daqui. Sabe o que nós acabamos de fazer? Nós fizemos uma fração. Fração é uma divisão de partes iguais, igual a gente sempre estava acostumado a fazer com esse tracinho aqui, certo? E agora, vocês lembram que a professora dividiu de diferentes formas. Aqui eu tinha dividido para mim, aqui para minha família e para os meus amigos. Então, em quantas partes a professora dividiu? Dividiu em 3 partes. Lembra do nosso sinal lá? De fração, ó, de divisão, que é esse traço aqui? Então, eu dividi em 3 partes. Mas qual que era a parte da professora? Era toda essa daqui. Uma parte, né? Uma parte era da professora. Outra parte, que tem tudo isso daqui, é da minha família. E esse daqui, dos meus amigos. Então, uma parte era minha. Mas vocês lembram antes, na conta anterior, que nós tínhamos dividido aqui, certo? Qual que era maior? Qual parte que eu fiquei com mais? Essa aqui ou essa daqui? Lembram a primeira vez que a professora dividiu? Eu dividi só entre eu e minha família. Vejam, em quantas partes eu dividi? Eu dividi para mim e para a minha família. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer para poder representar essa ideia é fazer um traço, o traço da divisão. Estão lembrados? Esse traço aqui. Em quantas partes eu dividi? Essa é minha e essa é da minha família. Então, 2 partes. Esse 2 eu vou escrever aqui, certo? Essa daqui era a minha parte. Olha só quantos eu tenho. Mas eu peguei uma parte só, porque eu tinha dividido em 2, mas eu peguei uma só para mim. Muito bem. Agora vamos pensar. Em qual delas eu fiquei com mais? Quando eu dividi em 2, quando eu dividi em 3 ou quando eu dividi em 6? Então, vocês viram, quanto mais eu dividi, menor foi ficando. A maior fração, a maior parte é quando eu tenho ela dividida em 2 partes e eu peguei uma. Crianças, agora que nós aprendemos um pouquinho sobre o que é a fração, nós vamos lá no livro de matemática
na página 131 e nós vamos fazer o exercício número 1. A letra A fala dessa forma. A região delimitada por esta circunferência foi dividida em... E tem um espacinho para vocês completarem com o número de partes que foi dividido. Então, nós vamos contar quantas partes foi dividida essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu dividi em 4 partes. Então, eu vou escrever aqui o número 4. Muito bem. Foram pintadas. E daí tem um espacinho. Quantas partes eu pintei aqui? 1, 2, 3. Como que nós escrevemos essa fração? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra que fração, eu tenho que colocar um traço embaixo. Quantas partes eu dividi? Então, eu dividi em 4 partes. E em cima, eu vou colocar quantas partes eu pintei. 1, 2, 3. Então, eu pintei 3 partes. Mas aqui embaixo, ele fala assim que cada uma dessas partes aqui tem um nome. Sabe como que é o nome desta parte de baixo? Denominador. Esse é o nome da parte de baixo. Denominador. E a parte de cima se chama numerador, que é quantas partes eu peguei, quantas partes eu fiquei. Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, toda essa parte de baixo. Pegue uma folha de papel e dobre-a em 2 partes iguais. Então, peguei uma folha de papel, peguei só um pedacinho para economizar e vou dobrar em 2 partes iguais. Dobrei aqui ao meio. E aí, pinta uma delas de vermelho. Então, eu dividi em 2 partes e vou pintar uma delas de vermelho. Como a professora está sem o vermelho, eu vou pintar de marrom, que dá na mesma, né? Só vai mudar a cor. Muito bem. Pintei ela de vermelho. Quantas partes iguais ao todo? Quantas partes eu tenho aqui nas 2 juntas? Quantas partes eu tenho? Vocês vão escrever na letra A. Quantas foram pintadas de vermelho? No meu caso aqui, de marrom. Quantas? E qual que é a fração que isso indica, certo? Lembra sempre que na fração eu tenho que fazer o traço e embaixo quantas partes eu dividi. Eu dividi em 2 partes, certo? Mas quantas partes eu pintei? Pintei uma só. Eu quero que vocês completem para mim a letra D, depois, na sequência, o restante das atividades da página 131.